Hola muchachos y muchachas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vamos estudar? Olá galerinha, tudo bem? Sou o professor Daniel, professor de língua espanhola e vamos para mais uma aula, né galera? A aula é de número 5 da nossa sequência aí de aulas para o Enem. Então, lembrando sempre, galera, o foco nosso é a prova do Enem, né? Para isso você vai utilizar seu material aí de embasamento, nosso guia didático, né? No livro aí, Resolve Enem, nós temos o volume 1, o volume 2, né? Hoje, galera, nós vamos estar trabalhando o volume 1, tá? Então, se você ainda não pegou seu livro, vá lá, pegue seu livro, dá tempo, né? Se for tiver na plataforma, é só dar um pause. Se tiver pela TV, eu estou contando de 1 até 10, 10, já vamos começar, tá, galera? Então, galera, hoje nós vamos falar um pouco, né? E geralmente, quando cai questões do Enem com esse gênero, né, o qual vamos tratar, que são as charges e as tirinhas, tá, galera? O aluno, às vezes, ele acha assim, ele pensa da seguinte forma: ah, eu prefiro a charge e a tirinha porque é um texto mais curto, né? E você ali tem o auxílio da linguagem não verbal, né, galera? Ou seja, o recurso da imagem, você de repente ali consegue perceber uma expressão facial. Então, associando os elementos aí da comunicação à linguagem verbal, não verbal, você consegue fazer uma interpretação melhor. Só que também, galera, a gente tem que ter cuidado, porque a charge e a tirinha, elas dizem muito através do pouco, ou seja, em poucas palavras, às vezes, né, você tem um contexto aí absurdo. Por quê? Porque um dos objetivos desse gênero é justamente fazer críticas, né? Críticas à sociedade, críticas a modelos econômicos, críticas a padrões culturais estabelecidos. Então, esse cunho humorístico, né, que é chamado o humor da tirinha ou da charge, ele traz toda uma reflexão social. Então, não é porque eu tenho apenas 2 balões de fala dentro de um texto, né, que essa questão, é fácil, né? Só tem 2 falas ali. Não, existe um aparato, toda uma reflexão, né, galera? Então, na charge e na tirinha, a gente observa isso, né, galera? Então, vamos aqui, a nossa questão é a questão 34, tá? Do nosso livro aí, Resolve Enem 1, página 122, tá? Então, essa questão 34, galerinha, ela traz, né? Observem aí, uma charge, né? Ah, professor, eu nunca soube a diferença entre charge e tirinha, história em quadrinhos. Tem alguma diferença? Galera, existem diferenças, né, tanto de estrutura quanto características. Geralmente, a charge, ela só tem um único quadrinho, né? Então, por isso que se diz charge. Porque ela todo o contexto, toda a crítica, todo o humor, ele é retratado apenas em um quadro, tá? Já as tirinhas têm 2 ou mais quadrinhos, né? Então, ela, apesar de trazer também um humor, ela também ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né? Ela tem um roteiro ali. E a história em quadrinho, né, é aquela que geralmente é mais longa, os gibis, né, ela realmente tem uma narrativa, né, e geralmente na história em quadrinhos, não especificamente, né, nós tratamos do humor, tá? Então a história em quadrinhos, ela é uma narrativa, né, como se fosse uma novela, mas que ela tem, né, o espaço, o tempo, tá, ela tem o clímax, o desfecho, então ela tem os elementos da narrativa. E ela é um pouco mais extensa, porque justamente, né, ela possui uma estrutura aí maior, tá? Mas essa nossa primeira charge aqui, observe o que eu estava falando anteriormente. Como geralmente não é porque um texto ele tem 2 falas, né, como é o caso dessa nossa charge aí, que vai deixar de trazer aí um contexto aí mundial, digamos assim. Então, ali na charge, né, tem ali aquela primeira
é importante às vezes a gente saber, galera, a estrutura as características de um gênero, para a gente não pensar que tudo que está escrito aí é fala dos personagens, né? Eu tenho uma fala do narrador ali, ó, que aí diz assim, né? El gran Leonardo da Vinci, además de ser um gran científico e um gran artista, se dedicou também à cocina e foi cozinheiro em uma taberna. Ou seja, o narrador diz, né? O grande Leonardo da Vinci, além de ser um grande cientista e um grande artista, se dedicou também à cozinha e foi cozinheiro em uma taverna. Aí temos a estrutura aí da charge, né? Aí as falas dos personagens. Então temos aí um suposto cliente e o Leonardo da Vinci. Então o cliente diz assim: "Ai, Deus mío, a comida dessa fonda é uma porqueria. Não vengo mais a este lugar. Esta foi a última cena que tenho acá." Então ele disse: "Ah, meu Deus, a comida desse quiosque, né, dessa bodega, é uma porcaria. Não venho mais desse lugar nunca mais. É essa última vez que venho jantar aqui." E aí o outro personagem, né, supostamente o Da Vinci, diz: "Que boa ideia. Donde derrei meus pincéis?" Ele diz: "Que boa ideia. Onde eu deixei meus pincéis?" Né? Então observe que essa charge, né, ela traz aí um nome aí que ele tem uma representatividade dentro do campo científico, né? E dentro do campo das artes, né? Ele tem uma importância de bastante relevância, de notoriedade, né? Da Vinci pintou Mona Lisa, todo mundo talvez reconheça o seu maior trabalho, né, como a Mona Lisa. Mas se você for ler sobre esse artista, cientista, né, italiano, você vai ver que ele teve contribuições, né, principalmente na área da invenção, tá? Então ele teve uma contribuição social muito aquém, né, da sua época, tá? Olha só, então essa charge ela traz essa reflexão. Ah, professor, mas por que é importante saber, né, sobre Leonardo da Vinci dentro dessa charge, dentro dessa tirinha? Vamos ver, né? Vamos observar aqui o que o enunciador ele está pedindo. Ó, de acordo com a gravura, bem como a afirmação, no es un chiste que Leonardo se dedicou a la cocina. Creou la llamada novela cuisine e trabalhou realmente de cozinheiro em uma taberna. Podemos afirmar com correção que... Então, observe, galera, que essa pergunta aqui, ela não é uma pergunta fácil, né? Ela é de médio para difícil, né? Porque ela envolve uma reflexão, né? Por quê? Porque como, né, geralmente a charge e a tirinha, elas têm esse cunho humorístico, a primeira coisa que o aluno ele pode pensar é, se trata de uma piada, porque eu não conheço Leonardo da Vinci como cozinheiro, que eu saiba ele era pintor, artista, né, até cientista, inventor, mas cozinheiro? Galera. Então vai dizer o que o aluno? Então a resposta aí é que esse aí é uma piada, né, é uma broma, um chiste, ou seja, é algo que inventaram para contextualizar ou brincar com a figura de Leonardo da Vinci. Só que não, galera, se você fosse aprofundar, né, e interessante você estar atento ao contexto onde isso foi inserido. Essa questão ela foi elaborada em 2019, né? Em 2019 foram achados aí alguns escritos aí, alguns livros de Da Vinci antigo, onde retrata justamente, né, essa fase da vida dele. Então, para muitos que não conhecem, Leonardo da Vinci, sim, trabalhou como cozinheiro, inclusive ele abriu um restaurante, né, com aquele que era o mentor dele, né, com aquele que ele fazia e aprendeu a desenhar, tá? Então, ele estudava, né, a arte, estudava o desenho, e como não tinha dinheiro para custear tanto as aulas, né, quanto viver, na noite ele fazia bico de garçom, né? E quando fazia bico de garçom, né, na época lá em Florença, o que aconteceu? Os chefes de cozinha de onde Leonardo da Vinci trabalhava, né, eles morreram envenenados. Aí não se sabe, né, ele era garçom e os chefes de cozinha morreram envenenados. Depois disso ele foi promovido a chefe de cozinha
Então não se sabe se a morte dos cozinheiros está relacionada a Da Vinci foi promovido, não se sabe, não se há registro disso, né? Mas realmente ele foi promovido a cozinheiro e inclusive depois que ele foi promovido a cozinheiro, depois que ele saiu desse restaurante que ele trabalhou, ele abriu, né, um restaurante só para ele, tá? E claro que depois esse negócio faliu, porque uma das coisas retratadas é que ele cozinhava muito mal, né? E como ele cozinhava muito mal, não é a questão cozinhava mal quando eu digo assim, galera, que a comida era ruim, né? Não é nesse sentido. É que para os padrões da época, né, ele fazia muita invenção, né, prato sofisticado, diferente de hoje que os cozinheiros eles se destacam justamente por terem essa ideia criativa, por fazerem mistura de sabores, de composição, né? Quem assiste aí aquela série de culinária, Masterchef, Bake Off e tal, você percebe que quanto mais o cozinheiro ele consegue fazer um equilíbrio entre sabores que no senso geral eles são antagônicos, né? Mas se ele conseguir equilibrar, ele ganha ponto, ele ganha visibilidade, ele ganha as provas, tá? Mas isso antigamente não era assim. O pessoal gostava mais, né, do típico feijão com arroz, né? Feijão combina com arroz combina com feijão, um ovinho frito ali, tudo certo. Então, geralmente, essas inovações para a época não eram bem vistas. E Da Vinci, com o seu senso de inventor, de criador, ele procurava, né, trazer essas invenções. Inclusive, há pessoas que discutem aí se realmente o sanduíche quem inventou, né, foi o McDonald's. E se diz, não, que de acordo com as obras de Da Vinci, se pode perceber que já existia ali um protótipo de sanduíche, né? Quando ele se falava em combinar carne com pão. Então, há essas discussões, né, teóricas, enfim. Então, realmente, Da Vinci, ele foi cozinheiro. Então, letra A aqui, ó, diz que não é uma piada que Leonardo se dedicou à cozinha. Você marcaria, né? Não, é uma piada. Então, você já eliminaria essa daí. Mas, tendo acesso a essas novas informações, a gente não pode sair excluindo essa letra A, né? Porque faz sentido. Letra B. Em uma novela, Leonardo trabalhou de cozinheiro em uma taberna. Letra C. Leonardo se dedicou a criar a Noelle Custine, uma de suas grandes pinturas. Letra D. Não é justo que Leonardo tenha trabalhado tão jovem em uma cozinha. Letra E. Ao trabalhar em uma cozinha, Leonardo aprendeu os rudimentos da arte de usar bem os pincéis, né? Então, galera, como eu havia dito anteriormente, né, a gente entende essa charge, analisando um pouco das suas características, né? A gente já analisou aqui anteriormente, já iniciou a aula comentando sobre, né? Então, a gente de cara pode excluir essa letra B, porque Leonardo trabalhou de cozinheiro em uma taberna, em uma novela. Galera, isso não é novela. Aqui está dizendo que o gênero é novela, e não é novela. Isso é uma charge, então já exclui de cara, né? Se a pessoa não conseguir identificar e dizer que isso é novela, ela já começa errando gravemente, tá? Letra C. Leonardo se dedicou a criar a Noelle Custine, uma de suas grandes pinturas. Não, a charge não fala disso, né? Nenhum momento. Não é justo que Leonardo tenha... Isso aí já é um apontamento de valor, né? Um comentário, é uma opinião sua, né? Claro, se você não acha justo, não interessa. O que a questão quer saber não é o senso de justiça aí, tá? Então, isso é a alternativa também, está incorreta. Ao trabalhar em uma cozinha, Leonardo aprendeu os rudimentos da arte de usar bem os pincéis. Não, galera, justamente os pincéis, ele é utilizado no tom de ironia ali, né? No quê? No sentido de Leonardo não era bom com com a cozinha, com as ferramentas que compõem, né, a culinária. Ele era bom realmente com o pincel. Então, o tom do humor foi isso. Mas a questão de Leonardo aprender os rudimentos e usar bem pincel não está relacionado à charge, né? Porque a charge ela retrata um período da vida de Da Vinci, aí logo no seu 18 anos, 19, tá? Então não pode ser a nossa alternativa. Então, realmente, não é uma piada que Leonardo se dedicou à cozinha. Verdade, a piada ali, no caso, é usar pincel para pintar, para cozinhar, né? Então, ou seja, esse jogo de valores aí com as ferramentas e os utensílios de cada profissão.
Próxima questão, né? Essa também é bem... Aí já nós temos uma tirinha, como eu disse, tem mais de um quadrinho, né? São 5 quadrinhos aí que compõem. E aí, né, temos um diálogo, né, entre Miguelito e Manolito, ambos personagens aí da tira mais conhecida mundialmente, né, que é a Mafalda, tá? Mafalda aí nem está fazendo parte do diálogo, né, mas essa tira é dos personagens que envolvem aí esse contexto. Aí Miguelito diz: quisieram uns caramelos, Manolito, pero no tengo plata. Podria enfiar-me-los? Ou seja, Miguelito, ele diz, né, para Manolito: eu quero comprar caramelos, né, eu quero comprar bombons. Você pode, só que eu não tenho dinheiro. Vai me vender fiado? E aí Manolito diz: hagamos uma coisa. Vos todo o dia lei el diário, ou seja, vamos fazer um trato aqui, né, Miguezinho? Você todo dia lê, né, o noticiário, lê as notícias. E el dia que veas que não atacaram na embaixada em nenhuma parte, vení que te fiarei com muito gosto, sabes? Ou seja, um dia que você vê, né, que não atacaram nenhuma embaixada em nenhuma parte do mundo, venha que eu vou te vender fiado com muito prazer. Miguelito, na inocência, diz: graças, Manolito, somos um amigo. Ou seja, graças, Manolito, né? Você é um grande amigo. Amigo não, um irmão, né? Praticamente diz. Então, Miguelito abraça, né? E aí o Manolito sai refletindo, né? Pobre vive menos inteirado que os que eu creia. Ou seja, ele sabe menos do que eu pensava. Ou seja, ele é mais desinformado do que eu pensava, né? E aí cada um segue o seu caminho aí, né? Então vamos analisar aí a questão 14. Uma questão gramatical de cara. La conjunción pero, que aparece nele primeiro quadro, poderia ser substituída em espanhol sem la perda de sentido por. Então, observe nessa primeira questão, galerinha, é uma questão gramatical, né? Nas aulas anteriores aí, acho que, se eu não me engano, aula 2, aula 3, a gente falou um pouco, explorou um pouco questões gramaticais envolvendo conjunções, né? E falávamos justamente dessa troca de sentido, né? Geralmente, os enunciados que tratam sobre conjunções, eles trazem essa troca semântica, ou seja, eles fazem o uso do recurso de substituição de palavras, né? Porque a conjunção, ela é um recurso também de substituição, além como um elemento, né, que conecta as orações. Então, nesse jogo de semântica, o que eles fazem? Eles pedem para trocar uma conjunção pela outra, ou seja, um vocábulo por outro, sem alteração de sentido, ou seja, permanecendo no mesmo valor semântico. Então é costume das bancas, né, da prova, quando cobra esse tipo de conteúdo, fazer isso. E é justamente o que temos nessa questão, galera. Observe. A conjunção pero, né, que quer dizer porém na língua portuguesa, ela tem a mesma equivalência. Ela pode ser substituída, né, por qual? No obstante, assim, además, talvez, quiçá, né, ou seja, todas as palavras, né, as traduções delas, literal, aí, ela é da língua portuguesa, a mesma, tá? Então, se a gente for, né, observar a tabelinha de conjunção aí, subordinada, coordenada, é claro que mais para frente a gente vai aprofundar um pouco disso. Você vê ali que dentro das conjunções adversativas, que é onde está localizado o pero, nós temos ali outras palavras que podem ser substituídas pelo pero, que é o sin embargo, né, o mas, o no obstante. Então, galera, aí fica fácil, né? Se o no obstante tem o mesmo valor do pero, é claro que eu vou substituir ela, né? Então, sendo assim, o assim, ele não pode porque ele tem um valor de consequência, né? E eu busco aqui um valor de adversidade. O ademais tem um valor de adição copulativa, né? O talvez, nem conjunção é um advérbio de dúvida. E o quizás também, tá? Então, a única que vai ter valor aí de adversidade, né? Igualmente, a conjunção pero é a conjunção, né, no obstante, que é a nossa alternativa correta aí, né, galerinha? E para finalizarmos aí já referente mesmo à tirinha, que Manolito quis expressar ao pensar, el pobre vive menos inteirado que eu que creia, né? Ou seja, o que Manolito ele expressou ao dizer que o pobrezinho vivia mais desinformado que os outros? Ah, que a violência está acabando? Nada a ver, né? Então, de cara a gente já descarta, porque em nenhum momento foi falado aqui de violência, né?
que ele pobre não tem oportunidade no mundo, em nenhum momento falou de oportunidade, né? Falou de pobre. Ao contrário, falou de uma situação ali, de uma relação entre o consumidor, né, e o fornecedor do produto. Que a violência se hace presente todos os dias, não se falou em violência, galera. A gente tem que prestar atenção, né? Algumas alternativas de provas, tanto do Enem quanto outras provas aí, elas são muito erradas, né? Que Miguelito está bem informado acerca da violência. É isso, galera? Ou o antônimo disso, né? Letra E, que Miguelito está pouco informado. Se Miguelito falou que ele disse que ele vive menos inteirado que os outros, é claro que ele não está bem informado, né? Ele está mal informado. É justamente essa a nossa resposta. Então, galerinha, trabalhamos aí com 3 questões, né? De bancas diferentes, claro, tá? Em situações também diferentes, mas que trabalharam com a mesma temática, né? Trouxeram essa leitura e interpretação de chá de tirinha. Então é isso, galerinha. Se você tiver dúvida, né, e a título de aprofundamento, acesse a nossa plataforma, né? Consulte aí o material. Adeus!